O que é função? O que você imagina quando a gente fala sobre funções? A gente ouve esse nome, função. O que é isso? É isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, sobre o que é função, sobre a ideia de função. Então isso aqui vai ser uma aula mais para a gente introduzir essa ideia de função. Hoje a gente não vai ver a definição vai ficar para uma próxima aula, mas vamos então discutir um pouco sobre como que a gente interpreta assim função, mas na prática mesmo, como que isso realmente acontece. Bom, de maneira geral, quando a gente fala de função, a gente está, de certa forma, falando sobre relações entre grandezas. Então, se a gente tem, por exemplo, o tempo que passa e o número de tarefas que você consegue fazer. Então, são duas grandezas diferentes, medidas de forma diferente, mas que elas podem apresentar uma certa relação. Quanto mais tempo você tem, mais tarefas você consegue fazer. Ou poderia ser, por exemplo, se eu tenho uma torneira aberta pingando água, eu poderia relacionar o tempo que passa com a quantidade, a quantidade de água que sai dessa torneira. E percebe que realmente existe uma certa relação aí. Quanto mais passa o tempo, mais água que vai pingando, mais água que vai saindo dali dentro. Mas poderia ser uma coisa também, a gente poderia relacionar quantas peças de roupa você está comprando com o preço que você vai pagar no fim dessa compra. Existe essa relação, quanto mais peças você compra, mais você vai pagar no fim. E talvez tenha até alguma coisa, se você comprar mais peças, você vai entrar nas condições de uma promoção, então isso vai acontecer, o preço no final das contas vai ser esse. Mas repare que sempre existe uma relação aqui entre as grandezas. E isso aqui é o básico para a gente estar falando sobre funções. Funções são justamente essas relações entre grandezas. Como uma grandeza varia, como ela se comporta quando a gente varia uma outra grandeza associada a ela. E aqui a gente tem algumas formas mais práticas de conseguir enxergar, de conseguir interpretar como que essas relações entre grandezas podem acontecer. Então, como a gente consegue enxergar ali a ideia de função, mesmo no dia a dia, assim, a gente encontra algumas coisas que trazem essa ideia de função. Por exemplo, se a gente estiver falando de tabelas são elementos ótimos para a gente conseguir entender como que certas coisas, como que certas grandezas variam em função de outras. Por exemplo, digamos que você vai lá no cinema, não sorveteria não, cinema, vai. Aí você tem lá uma tabela bonitinha, essa tabela vai ficar até grande, né? Falando o seguinte, olha só, a pipoca, você vai comprar pipoca, e aqui o preço. Aí se você comprar da pequena, você vai pagar, digamos, aqui o preço em reais. Se você comprar da pequena, você vai pagar R$6. Se você pegar da média, você vai pagar R$8. Se você pegar da grande, você vai pagar R$12. Se você pegar da gigante, você vai pagar R$14. Então essa tabela é uma forma da gente interpretar nessa dada situação aqui, você está indo lá no cinema, vai comprar pipoca, um jeito da gente interpretar qual é a relação entre essas grandezas aqui, entre o quanto de pipoca você vai estar comprando com o preço que você vai pagar. Então se você chega lá, você quer, eu quero uma pipoca pequena, você vai lá e vê, então uma pipoca pequena vai sair por R$6. Agora se chega você lá, um grupo de amigos, você pega uma pequena, outro amigo seu pega uma média, e outra pessoa lá pega uma gigante, aí você fala, uma pequena com uma média vão dar aqui R$14, mais uma gigante vão dar 14 mais 14, R$28. Então o total que nós vamos pagar no final de tudo isso são R$28. Então essa tabela aqui é uma forma da gente interpretar como que essas grandezas estão se relacionando uma em função da outra. Inclusive aí no nosso vocabulário a gente já percebe o surgimento dessa palavra aqui, como que uma funciona em relação à outra. Porque aqui a gente fala o seguinte, o preço que a gente vai pagar aqui no final das contas está em função de quanta pipoca nós vamos pedir, de quanta pipoca nós vamos comprar. Mas tabelas não são o único jeito da gente interpretar a relação entre duas grandezas diferentes. Por exemplo, a gente também tem uma muito útil e muito visual também, que são gráficos. Se a gente estiver lá, lembra na aula passada que a gente começou a falar
discutir um pouco sobre o sistema cartesiano, que é um sistema para a gente conseguir identificar no plano pontos, cada ponto vai ter a sua coordenada. Então, justamente, quando a gente tem lá um gráfico que pode estar sendo representado aqui nesse sistema cartesiano, que tem lá o eixo X, tem lá 1, 2, 3, 4, tem lá a unidade, né? Tem a escala em cada um dos eixos, né? E o eixo X pode ser, na verdade, um eixo que mede o tempo, digamos. E o eixo Y vai ser um eixo que mede... Suponha que a gente está numa fábrica, então o eixo Y vai medir a quantidade de peças fabricadas. Então aqui vão ser 1000 peças, 2000 peças, 3000 peças. Essa vai ser a escala do nosso eixo Y. Então no X a gente coloca aqui quanto tempo está se passando e no eixo Y a gente coloca quantas peças são efetivamente fabricadas. Vamos melhorar aqui a escala para deixar ela mais bonitinha. E aí a gente fala assim, olha, ele tem uma produção que a cada 1 hora ele produz lá 1000 peças. E aí a gente percebe aqui, passou 1 hora, ele produziu 1000 peças. Passou 2 horas, ele produziu 2000 peças. Aqui a escala não está perfeita, mas dá para a gente entender aqui o que está acontecendo. Cada ponto do gráfico aqui vai representar quanto tempo se passou e quantas peças foram produzidas nesse período de tempo. Então, se a gente se perguntar, e quando tiver passado 5 horas e meia, 5,5 horas, quantas peças foram produzidas? É só a gente olhar para o gráfico lá em cima e ver qual que vai ser a coordenada aqui no ponto. Então, o gráfico também é uma forma da gente conseguir enxergar a relação entre grandezas. Que aí a gente deu aqui um gráfico que é mais bonitinho, né? Mas poderia ser um outro tipo de gráfico. Poderia ser um gráfico com um padrão aqui um pouco mais esquisito. Digamos, se fosse um gráfico desse jeito assim. Né? Aí eu não sei o que poderia estar sendo representado aqui, mas digamos que poderia ser um gráfico que mede a temperatura de uma cidade ao longo do dia. Então aqui são as horas do dia, né? Então de novo é o tempo, e aqui é a temperatura, e aqui hora do dia. E claro que isso aqui seria uma cidade com um clima bem esquisito se a temperatura ao longo do dia oscilasse dessa forma, mas também seria uma forma da gente conseguir interpretar qual que é a temperatura em função do horário do dia, ali naquele dia, naquela cidade. E que mais? É só essas formas que a gente tem, que a gente encontra assim no cotidiano, que representam ali essa ideia de função, essa ideia de como duas grandezas diferentes se relacionam uma com a outra? Não, a gente também pode falar de lei de formação, que é quando você, por exemplo, você está indo lá no supermercado, lá no sacolão, você vai comprar maçã. Aí você tem lá a maçã, e o preço dela é R$2 o quilo. R$2 o quilo de maçã. Então você vai lá, enche lá a sacolinha de maçã e conclui lá, eu peguei 500 gramas de maçã. Se a maçã tá R$2 o quilo, 500 gramas de maçã, se você vai levar 500 gramas de maçã, quanto que você vai pagar por ela? Você vai pagar 500 gramas, que é 0,5 quilo, vezes R$2. Isso vai ser quanto? R$1. Né? Geralmente a gente não fica escrevendo isso, a gente só pensa, meio quilo de maçã, se 1 quilo está R$2, então meio quilo eu vou pagar R$1. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é a gente está utilizando uma lei de formação para a gente conseguir calcular qual que é o preço que a gente vai pagar pelo produto que a gente está levando. Qual que é essa lei de formação? É a seguinte: eu pego o preço por quilo, eu multiplico ele pela quantidade em quilo que eu estou levando, certo? Isso vai me dar o valor a pagar, certo? Então essa é um exemplo de lei de formação. Eu pego o preço por quilo da maçã, multiplico pelo quanto eu estou levando em quilo de maçã, e isso vai me dar o quanto que eu tenho que pagar no final das contas. Mas poderia ser uma coisa um pouco mais banal. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado
Suponha que eu tenho um quadrado. E o lado desse quadrado mede x. Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado ela pode ser expressa como x ao quadrado. Então percebe que isso daqui, eu falar que a área é igual a x ao quadrado, isso é uma lei de formação. Se eu falo para você quanto que mede o lado do quadrado, você faz isso, x elevado ao quadrado, e você descobre quanto que é a área desse quadrado. É uma lei de formação. Eu te dou um valor de entrada, você faz uma operação e devolve aqui um valor final, uma resposta final. E isso também, mais uma vez, representa a relação entre duas grandezas diferentes. Nesse caso aqui do quadrado, a grandeza, a medida do lado do quadrado e a grandeza da área do quadrado, como elas se relacionam. E essa é a lei de formação para a relação dessas grandezas. X eu levo em x ao quadrado. Então essas são as três principais maneiras que a gente consegue encontrar por aí de enxergar também como que grandezas diferentes estão se relacionando, estão funcionando uma em relação à outra. E quando a gente começa a falar sobre o estudo de funções, a gente está justamente parando para observar esse tipo de situação. Quando a gente tem lá duas grandezas e a gente consegue perceber que uma funciona em relação à outra, uma depende da outra. O valor que uma assume depende do valor que outra está assumindo nessa determinada situação. E toda essa conversa aqui da aula de hoje foi mais voltada assim para a gente entender a ideia de função. O que está por trás desses conceitos aqui que a gente vai começar a trabalhar de maneira mais formal, de maneira mais matemática daqui para frente. Porque se a gente vê, a próxima aula a gente vai falar da definição de função. Mas antes da gente começar a definição, é legal a gente ter essa ideia de função, o que está por trás dessa ideia, o que a gente encontra no dia a dia que a gente pode analisar matematicamente como sendo uma função. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa um like aqui e se inscreve no canal para não perder próximas aulas e próximos vídeos cheios de conteúdo para você ficar sempre afiado em matemática. Tá bom? Então não perca a próxima aula aqui onde a gente vai falar finalmente sobre a definição mais formal de função, tá bom? Tchau, tchau!